Igreja capaz de ser essa noite, amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé e dar início à nossa lição número 2 desse terceiro trimestre de 2022, né? Aquele relógio ali está um pouco adiantado, irmãos, então não se baseie por ele. Eu acho, né? Eu acho que tá, o meu tá 7h30. Tá certo, irmão? 7h30? 35? Então é aquele que tá certo. E o meu tá atrasado. Amém. Vamos iniciar, irmãos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite nós te louvamos mais uma vez e agradecemos, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, nos livrado de todo o mal, Senhor. Tome a tua igreja nas tuas mãos nessa noite de hoje, meu Pai. Vem abrindo aí, meu Deus, a mente de cada um. Abra a minha mente também, Senhor, para o entendimento da tua palavra, meu Pai. Repreenda todo impedimento, Senhor, toda palavra contrária, pensamento contrário a essa obra e a vida dos irmãos também nós repreendemos nessa noite, Senhor, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a vida de cada um. Obrigado porque o Senhor tem abençoado essa igreja, Senhor, e que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Pai, para continuarmos aí na luta, meu Deus, continuarmos aí perseverando na tua obra, Senhor. Nessa noite que todo mal caia por terra, meu Pai, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite e eu vou estar aqui fazendo a apresentação da lição. A lição do terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Então nós vamos para a lição número 2, irmãos podem abrir na lição número 2, e a lição número 2 tem como tema a sutileza da banalização da graça. Daqui a pouco já vamos entender, né, o que quer dizer isso. E na aula passada, né, eu disse para os irmãos que todas as lições vão conter a palavra sutileza, né? Então explicamos o que é sutileza na lição passada. E os irmãos que não pegaram, né, podem também estar acompanhando de novo no YouTube e tirar ali todas as dúvidas em nome de Jesus. Textuário, irmãos. Textuário da lição está em Efésios 2, versículo 8, que diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verdade prática. A graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A leitura diária, irmãos, que tem aí na revista dos irmãos também, né, vai nos ensinar, ó, Deus achou por bem salvar. Não há um só justo diante de Deus. Vai falar da responsabilidade humana, a nefasta consequência do pecado. A graça de Deus é oferecida a todos e a graça de Deus é eficaz para quem crê. Então nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Efésios 2, versículo 4 ao 10. O Pedro vai estar colocando e os irmãos vão estar aí acompanhando em nome de Jesus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, irmãos. Então, duas coisas aqui, né? Versículo 9 vai dizer que a salvação, ó, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas logo no versículo 10 vai dizer, ó, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a salvação não é pelas obras, mas as obras acompanham a salvação, né? É o que nós sempre ensinamos aqui e é sempre bom frisar, né? Para
não dá aquela impressão, eu sou salvo pela graça, então não preciso fazer nada, né? Mas as obras são evidências da salvação. Eu vou estar lendo aqui alguns trechos, irmãos, da minha revista aqui, do plano de aula, e os irmãos só acompanhem, né? Porque só tem na revista do professor, e nós já vamos daqui a pouco passar para a introdução. Então diz aqui: é preciso compreender de maneira bíblica o conceito da graça de Deus. Dessa compreensão, os crentes dependem para não banalizar um bem tão precioso. Nesta lição, temos o propósito de analisar a graça de Deus no sentido bíblico, histórico e contemporâneo. Que os seus alunos se conscientizem de que a graça é um bem precioso de Deus para a nossa vida e, por isso, não pode ser banalizada. Nós temos aqui os objetivos da lição, que é explicar a natureza da graça, apresentar a graça no contexto bíblico e classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante e também pontuá-la no contexto contemporâneo. Temos aqui também a motivação, que é: não há salvação sem a graça de Deus. Esse favor imerecido prova que o ser humano não tem capacidade em si mesmo para salvar-se. Entretanto, a graça também não é uma licença para pecar, como infelizmente muitos fazem pensar. Atentemos para o ensino da Bíblia a respeito de tão importante assunto. Então, o que foi frisado aqui, que a graça não é licença para pecar, né? Pelo contrário, a graça é poder de Deus para nos fazer vencer o pecado, né? Para nos ajudar a vencer o pecado. A graça de Deus que nos capacita a vencer o pecado. A Bíblia fala, né? O pecado não terá mais domínio sobre vós, né? Então é algo aí que nós conseguimos vencer através da graça de Deus. É uma capacitação sobrenatural que nós temos para vencer o pecado. Sem a graça, nós não somos capazes de vencer o pecado, né? Por isso que nós precisamos de Jesus e da sua graça. Vamos aqui para a introdução, vamos continuar, né? Naquele mesmo esquema que nós fizemos na semana passada, né, irmãos? Daquela mesma maneira que nós começamos na lição passada, nós vamos continuar durante todo o trimestre. Introdução. Nesta lição, estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Então, irmãos, nós podemos dizer, né, que é graça, mas não foi de graça. Essa graça barateada, né, que estão oferecendo aí, não é o evangelho de Jesus, né? É algo ali distorcido, é algo deturpado. A Bíblia vai dizer, né, que não foi por ouro e nem por prata que nós fomos comprados, mas pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Então, é pela graça, mas não foi de graça. Então vamos lá, eu quero ler aqui Efésios 5,14, né? Primeira referência aqui da lição, Efésios 5,14. Coloca aí, Pedro. Antes de nós lermos, irmãos, só o que eu destaquei aqui, né? É que diz aqui nesse primeiro tópico, né? Primeiro tópico não, na introdução. Na introdução vai dizer aqui, irmãos, eu destaquei, que os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Então, quero que os irmãos decorem duas palavrinhas aí, despertar e ofuscado. É sobre essas duas palavrinhas que nós vamos falar agora. E aí eu quero ler Efésios 5, versículo 14. Pedro, eu só pedi o 14, né? Só pedi o 14 aí, né? 5,14. Que diz assim, irmãos, é isso mesmo. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então aqui eu destaquei, né, duas palavrinhas, irmãos, que é despertar e também ofuscado, que tem na lição. Então, olha, irmãos, no mundo, a Bíblia nos ensina que no mundo nós temos a nossa mente, né, entenebrecida. Ou seja, nossa mente, quando nós estamos no mundão, está ainda em trevas. Nós não conseguimos enxergar quando nós estamos em trevas, né? Os irmãos já tentaram se levantar da cama
no quarto, né, quando está dormindo, se levantar da cama na madrugada e tentar andar pela casa sem acender a luz, a gente não enxerga nada, a gente acaba muitas vezes tropeçando, a gente acaba muitas vezes até se machucando, batendo na parede, a gente não enxerga nada, né? Mas quando se acende a luz, irmãos, tudo fica claro. O caminho para onde nós temos que seguir se torna claro. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. Quando nós estamos ainda sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, a nossa mente está totalmente em trevas, por isso que nós não conseguimos enxergar o caminho. Nós não conseguimos enxergar a verdade. Se lembra de Pilatos? Pilatos estava frente a frente com a verdade, que é Jesus, né? Jesus falou, ó, os que são da verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos falou, verdade? O que é a verdade? Ou seja, ele estava frente a frente com a verdade, mas ele não conseguia enxergar a verdade, porque a mente dele ainda estava entenebrecida, né? Então, meus irmãos, só se for breve, irmão, porque senão... Ele quis mostrar que no escuro ninguém faz nada perfeito. E a única luz é Jesus. Amém. Então, meus irmãos, olha só. Por isso, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, para nós termos a nossa mente esclarecida, nós temos que fazer o quê? Nós temos que dar um passo, né? Despertar. Ou seja, irmãos, nós não podemos ficar no sono da negligência, né? Nós precisamos de revelação, não é verdade? Nós precisamos de entendimento, mas para nós termos esse entendimento, irmãos, nós temos que despertar. Nós não podemos, né, quando nós estamos no mundão, a Bíblia nos considera mortos espirituais. Então, olha o que fala aqui, ó. Levanta-te dentre os mortos. Desperta e levanta-te dentre os mortos. Cada pregação, irmãos, que é feita, nas rádios, nas redes sociais, na igreja, no evangelismo, isso é como se estivesse tocando as trombetas, né? Para as pessoas ter aquele despertamento, né? Muitas vezes, quando nós ouvimos aquela palavra forte, não dá aquela despertada? Meu Deus! Às vezes a gente lê um texto bíblico assim, a gente fala, meu Deus, eu não tinha ainda enxergado esse texto dessa maneira. Isso é um despertamento. Então, quando a gente desperta, Cristo faz o quê? Ele nos esclarece, esclarecerá. Então, irmãos, tem muitas vidas ainda que estão até ouvindo a palavra, mas falta ainda um despertamento para que a pessoa possa ter a visão completa do reino de Deus. Então é muito importante nós sempre buscarmos esse despertamento espiritual, irmãos. Porque nós podemos estar buscando a Deus, mas nós corremos o risco, né, de fazer igual as 10 virgens. As 10 virgens, as 10 dormiram. Não foi só as tolas que dormiram. As 10 dormiram, né? Só que as prudentes tinham azeite. As tolas não tinham reserva de azeite. Então, quando elas despertaram, faltou o quê? O azeite. Então, além de estarmos ali atentos, apercebidos, ainda temos que estar com a nossa reserva de azeite sempre, né? Todos os dias temos que buscar essa reserva de azeite. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, vamos aqui para o tópico 1. Vamos para o tópico 1. Os irmãos já lembram, né? O evangelista Jefferson, não lembra, não? Então, talvez o evangelista Jefferson está bem perdido. O irmão, se deixar, já atrapalha tudo. É levante, entendeu? Se deixar. Então vamos aqui, irmãos. Tópico 1. Compreendendo a graça. Compreendendo a graça. Subtópico 1. A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina. A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Está lá em 1 Coríntios 1:21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Irmãos, ninguém pode salvar a si mesmo. Pastor, isso é óbvio, não é não, pastor? Irmãos, pode até ser óbvio, né? Mas se a gente não tiver cuidado, nós mesmos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos começar a pregar salvação por obras, né? Vamos começar a pregar isso. Você tem que fazer isso para você ser salvo. Não é que tem que fazer para ser salvo. A verdade é que você vai fazer porque você é salvo. Já dei o exemplo aqui de uma árvore, né? Um pé de goiaba, irmãos. O que um pé de goiaba faz? Ele dá goiaba, né? É a natureza do pé de goiaba. Então, o que um salvo faz, irmãos? Um salvo, ele pratica boas obras. É a natureza do salvo, não é verdade? A questão do pecado, irmãos. Por que o salvo, ele
pouco a pouco, né, ele vai se libertando do pecado. É porque a sua natureza foi regenerada, foi transformada, é uma nova natureza. Mas, pastor, por que ele ainda peca? Porque ele ainda convive com duas naturezas. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Paulo deixou bem claro em Romanos capítulo 7, né, essa luta que existia dentro dele. Eu não me entendo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E se eu faço aquilo que eu não quero fazer, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. O meu espírito tem prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei guerreando nos meus membros, que é a lei do pecado. Então veja, as duas naturezas em conflitos. Esse conflito, irmãos, nós temos dentro de nós. Quantas vezes nós não queremos fazer o certo, mas acabamos errando e fazendo o errado, né? E muitas vezes não queremos fazer o errado, mas quando vê que não, já erramos. Não é verdade, irmãos? São as duas naturezas, por isso que nós temos que alimentar sempre a natureza espiritual. Irmãos, todo cristão, essa questão aí que diz, né? Tem uma doutrina que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí, a pessoa vai fazer o quê? Relaxar, né? Já estou salvo, posso pecar, que depois eu vou me arrepender, estou salvo mesmo. Tem uma doutrina que diz isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quando a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, nós vemos claramente, irmãos, que a gente corre o risco, sim, de cair da graça, né? Perder a salvação, cair na apostasia, né? A Bíblia ensina também com um abismo, chama outro abismo. A mente pode ficar cauterizada. Então, se a gente ficar dando legalidade para o pecado, praticando o pecado, chega um momento que a mente fica cauterizada e a pessoa cai na apostasia, ou seja, ela abandona a fé. Então, todo cristão corre esse risco, por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai para não entrar em tentação, né, irmãos? Porque o espírito está pronto, mas a carne, na verdade, é fraca. Então, isso é muito forte e nós temos que ter cuidado. E outra coisa que nós podemos destacar aqui é que a salvação ela é individual, irmãos. A caminhada, como diz meu irmão, é coletiva, mas a salvação ela é individual. Nós ajudamos uns aos outros, mas eu não posso, né, ganhar a salvação pelo pastor Evaldo, não posso ser salvo pelo pastor. O pastor também, da mesma maneira, não pode receber a minha salvação, né? Ele recebe a dele, eu recebo a minha, e é dessa maneira, a salvação ela é individual. Eu não posso conquistar a salvação pelo pastor, melhor dizendo, né? Então vamos lá em Romanos 14, versículo 12, irmãos, para conferir isso aí, ó. Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, 12. Pedro. Pediram? Às vezes eu esqueço, irmãos. Eu anoto aqui na minha revista e quando vou passar para o Pedro, às vezes passa batido, né? Romanos 14, versículo 12. Os irmãos podem anotar também. Diz assim, ó. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quando eu chegar diante de Deus, irmãos, eu não vou chegar lá, né, justificando a vida da minha esposa, as obras que minha esposa fez, não. Eu vou dar conta de mim, não da vida dela. Ela vai dar conta da vida dela, eu vou dar conta da minha vida, porque a salvação é individual. Por isso que a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós já aprendemos isso aqui, né? Por que nós aprendemos, nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, né? Por que nós estamos no estudo bíblico, irmãos? É para ficar examinando a vida do outro? Não, né? É para examinar a nossa própria vida, né? Então, cada um se examine-se a si mesmo. Então, subtópico 2, a graça é imerecida. Porque às vezes vem aquela questão, né, irmãos? Aquela questão, nossa, mas essa palavra foi boa. Fulano poderia estar aqui para ter ouvido ela, né? Então, irmãos, se fulano precisa dessa palavra, Deus vai dar um jeito de pregar para ele também, né? Mas quando nós estamos na igreja, Deus ele quer falar com quem está presente, não é verdade? Então, isso é muito forte. Aí eu sempre me lembro da história da missionária Teresa. A palavra que ela leu lá, né, só estava ela e o irmão Everton. Oi? Foi o evangelista Everton que leu. Aí, já é presbítero, né? Já é presbítero, irmão. Então, leu uma palavra ali dura, né? Aí o irmão Everton, nossa, que palavra dura, não foi para mim não, mãe. E a irmã Teresa, também não foi para mim não. Mas só estavam os dois presentes, né? Então vamos lá, irmãos. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la De fato, a Escritura diz que não há justo, nenhum sequer. Romanos 3,10. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Está lá em Isaías 64, versículo 6.
A nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelhava de alguém que deve uma grande quantia e não tem com o que pagar. Então, temos os exemplos aí, né, algumas referências. Então, nós já dissemos aqui que é graça, né, mas não foi de graça, já destacamos isso. E eu quero destacar também sobre essa questão do trapo de imundícia. A Bíblia fala que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia para Deus. E nós já explicamos que os trapos de imundícia, já explicamos o que é, né? Se alguém não souber, pergunta para os irmãos aí, que depois os irmãos explicam. Mas nós já explicamos o que é trapo de imundícia, irmãos. Então era algo ali abominável, né, aos olhos dos judeus. Então o que acontece, irmãos? A nossa justiça própria. Aqui está falando da nossa justiça própria. São como trapos de imundícia. Isso não significa, irmãos, que nós não temos que praticar a justiça. Isso não significa que Deus não queira que a gente pratique a justiça, né? Deus, ele quer que a gente pratique a justiça. Mas ele está falando aqui da justiça própria, que é como a justiça daquele fariseu. O fariseu chegou diante de Deus e falou: graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais pecadores, né? Eu dizimo, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo. A Bíblia vai dizer que ele orava de si para si mesmo. Ele nem orava para Deus, ele orava de si para si mesmo, com seu ego, né, inflamado. Ele falou: graças eu dou que eu não sou como nenhum desses pecadores aí, como esses outros pecadores. Então o que é isso? A justiça própria. A gente basear o merecimento de alguma coisa que nós recebemos pela nossa justiça própria. É claro que a Bíblia ensina claramente, irmãos, que nós vivemos a lei da semeadura, né? Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, quando nós plantamos boas obras, plantamos coisas boas, então nós vamos também colher coisas boas. Quando plantamos coisas ruins, vamos colher também coisas ruins. Só que isso é uma lei espiritual que o próprio Deus estabeleceu pela justiça dele, não pela justiça nossa. Não somos nós que somos bons o suficiente. É Deus que é bom o suficiente para cumprir com as promessas dele nas nossas vidas, né? Então, qual é a solução para a injustiça? A solução para a injustiça é o justo. Porque o justo é aquele que pratica a justiça. Mas nós não somos justos pelos nossos méritos. Nós somos justos pelos méritos de Jesus lá naquela cruz. Ele nos declarou justos. Então é como se nós devêssemos uma grande quantia e não tivesse com o que pagar, e chegasse alguém e pagasse essa quantia para nós e falasse: ó, agora ele não deve nada. Eu paguei um alto preço pelo que ele devia. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Jesus, quando ele disse está consumado, é a mesma coisa dele ter falado assim para Deus: ó, a dívida está paga, eles não devem mais nada. Então nós não devemos, irmãos. Aí a Bíblia fala, né? Não deveis a ninguém coisa alguma a não ser o amor. Hoje em dia, irmãos, o que nós devemos uns aos outros é nos amar, né? Resolver todos os nossos conflitos e continuar nos amando, porque o preço já foi pago e foi um preço de sangue, irmãos. Em nome de Jesus, né? Então vamos aqui avançar para o tópico 2. E se algum irmão ficou com alguma dúvida, né? Os irmãos perguntem aí, nós vamos estar esclarecendo. Tópico 2, os irmãos veem que a leitura é meio extensa, mas como nós estamos aqui uma nova dinâmica, né, eu vou ler todo o tópico 2, subtópico 1, né, do tópico 2, e depois a gente comenta algumas partes aqui. A graça no contexto bíblico. A necessidade, subtópico 1, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, Gênesis 3, versículo 6, mas não coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Viu, irmãos? Foi de forma livre e voluntária que o homem desobedeceu e pecou. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era o cabeça e, como tal, todos os homens estavam sobre os seus lombos. Ninguém, portanto, ficou de fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Isto é denominado pelos teólogos como a doutrina
do duplo amor de Deus. O amor de Deus, a justiça e o amor de Deus à humanidade. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio de justificação. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Então, irmãos, eu destaquei algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu destaquei, logo no comecinho ali, é isso aqui, ó. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. O que nós aprendemos com isso, né, irmãos? O diabo, ele nos tenta, mas quem peca somos nós, né? Então, irmãos, a Bíblia fala que o pecado, ele é gerado dentro de nós. Isso é uma coisa interessante. Aí aqui eu destaquei também, ó. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Agora, olha só, irmãos, o que a palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Acompanha aqui comigo. Diz aqui, ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Pode passar, Pedro. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, já falamos o que é engodo, né? Engodo é uma isca. Quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então é algo que já tem dentro, né? Dentro do ser humano. O diabo, ele só atiça aquilo que já tem dentro do ser humano. Se o ser humano tem uma tentação, né? Já tem ali uma tendência por dinheiro, é apegado ao dinheiro, o diabo muitas vezes vai tentar ele no dinheiro, né? Se o ser humano é tentado em outras coisas, na mentira, no engano, impurezas sexuais, o diabo vai ali atiçar cada vez mais, mas é aquilo que já tem dentro do ser humano. Aí pode surgir uma questão, né, irmãos? Aí surgir uma questão. Mas, pastor William, e o ser humano quando foi criado? O homem quando foi criado, ele não tinha pecado, né? Ele não tinha pecado, irmãos. O homem foi criado puro. Então, o primeiro pecado ali da humanidade foi a desobediência. Nós podemos dizer que a desobediência é a origem de todos os pecados. A desobediência acabou gerando outros pecados, irmãos. Agora, olha só que interessante. O pecado ele é gerado. Pode passar, Pedro. Versículo 15. Olha só o que diz aqui, ó. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, irmãos, a primeira tentação ali do Satanás manipulou ali a mente do ser humano de tal forma que o ser humano acabou fazendo o quê? Desobedecendo. Então, nós podemos dizer que a desobediência gera todos os tipos de pecados. A desobediência também, irmãos, é a mesma coisa que rebeldia, né? Quando a gente desobedece, a gente está sendo o quê? Rebeldes. Está se rebelando, não é verdade? E o que aconteceu com Satanás, né? O que aconteceu com Lúcifer, querubim ungido por Deus? Lúcifer, ele fez o quê? Ele se rebelou. Quando ele se rebelou, irmãos, aí deu origem a todo tipo de pecado também, né? Então podemos dizer que a origem do pecado, a desobediência e a rebeldia, irmãos. O Satanás conseguiu atiçar aquilo ali, manipular a mente do ser humano, e com isso todo tipo de pecado foi gerado, irmãos. E aqui diz também, ó. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Então note que o pecado, ele não traz consequências apenas para as nossas vidas. O pecado, ele traz consequência também, irmãos, para a nossa posteridade, para os nossos filhos, para os nossos descendentes. O pecado também, irmãos, não afeta somente nós. O pecado afeta também outras pessoas também envolvidas, né? Então, olha a questão da desobediência, irmãos. A desobediência é algo muito sério que traz consequências para outros também. A desobediência na família, né, traz consequência para toda a família. Já viu um filho quando desobedece os pais? Traz consequência ali ruim, né? Para toda a família, traz consequência. Então, a desobediência, irmãos, vamos dar outro exemplo, no trabalho, contamina todo o local de trabalho. A desobediência na igreja, irmãos, vai contaminando ali aos poucos também toda a igreja, né? Somente um homem desobedeceu, né? Porque aí os irmãos pensam também, mas pastor, quem comeu o fruto primeiro foi Eva, né? Irmãos, quem comeu o fruto primeiro foi Eva. Mas Deus, ele deu a ordem primeiro para o homem, o cabeça, para Adão. Falou, Adão, você não coma do fruto, porque o dia que comer, certamente você vai morrer. E o Adão tinha o papel de ensinar isso para sua esposa, né? Que o Adão era o cabeça ali, o cuidador da sua esposa. E com certeza ele ensinou, né? Porque Eva já sabia disso. Porque Eva falou,
para a serpente: não, Deus disse que do dia que eu comer desse fruto aí, pelo menos tocar nele, eu vou morrer. Então Eva já sabia. Só que Adão, irmãos, tinha o papel de estar cuidando ali da sua esposa, para não deixar a sua esposa cair. Não é verdade? Tinha o papel ali de ser o cabeça, o cuidador ali, o ajudador da sua esposa. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que a desobediência, por meio de um só homem, veio a desobediência, veio o pecado. E isso, consequentemente, todos pecaram. Um desobedeceu, um pecou, consequentemente, todos pecaram. Aí nós podemos pensar, porque eu já pensei nisso, aí nós podemos pensar: isso não é justo não. Adão que pecou e todos nós temos que pagar, é? Por causa do pecado de um homem, todos nós temos que pagar. Agora, irmãos, nós temos um princípio, nós vamos aprender com um princípio, e esse princípio ele é muito importante da gente aprender. Irmãos, o princípio é esse: tudo afeta tudo. Pode observar, irmãos, tudo afeta tudo. Tem uma lei aí, né, da natureza aí, que diz que toda ação gera uma reação. E se a gente for observar, tudo afeta tudo. O pecado de Adão afetou toda a humanidade. O meu pecado afeta aqueles que estão próximos de mim também. Então traz consequências para outras pessoas também, irmãos. Então, antes da gente pensar assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, nós temos que pensar que outras pessoas também vão sofrer as consequências dos meus erros também. Deus, ele chegou ali para o homem e falou assim: eis que coloco diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva bem você e os seus filhos. Está vendo? Quando a gente escolhe certo, traz bênçãos para a nossa família também. Quando a gente escolhe errado, traz o quê? Consequências ruins para a nossa família também. E na igreja, por isso nós precisamos também, né, dessa consciência, irmãos. Na igreja, às vezes, né, a maioria é obediente. Mas se um começar ali a se rebelar, se desobedecer, irmãos, vai ali, afetando. Se a gente não tiver cuidado, acaba com tudo. Quem não conhece, irmãos, exemplos de igrejas que até fecharam, porque começou com pequenas coisinhas ali. Começou com pequena coisa, uma rebeliãozinha ali, uma rebelião. Quando vê que não, a igreja até fechou, né? Satanás, quando ele se rebelou, ele arrastou muitos com ele, né? Os anjos caídos também foram arrastados juntamente com Satanás. Então, irmãos, a desobediência é uma coisa muito perigosa, é uma coisa muito triste, que entristece o coração de Deus, né? Traz consequências ruins para as nossas vidas. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer, mesmo que nós não somos perfeitos, mas é buscar, né, ser sempre obediente a Deus e às pessoas que Deus também coloca nas nossas vidas, né, para nos ajudar na caminhada. É a melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos. O único ser que quer que a gente seja desobediente e rebelde é o próprio Satanás. Vai cair? Meu Deus. É porque estava cheio. Então, irmãos, o único ser, né, que quer que a gente seja desobediente e rebelde é o próprio Satanás, porque ele se deu mal sendo assim e ele quer que toda a humanidade se dê mal também, né? Então vamos lá. Eu destaquei também que ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado, né? Por isso tudo afeta tudo. E lá no finalzinho diz aqui, ó: em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Outra coisa que muitas vezes as pessoas não estão entendendo é isso, é que Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. O pecado, ele tem que ser punido. Ele já foi totalmente punido lá em Jesus Cristo. Mas se a gente não se arrepender, irmãos, e continuar tendo uma vida de pecado, nós também sofreremos a punição do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Isso também parece ser óbvio de dizer, mas hoje em dia, irmãos, tem muito ensino distorcido, né? Tem ensino: não, Deus é amor, você pode viver do jeito que você quiser. Deus é amor, você pode fazer o que você quiser. Porque Deus é amor. O que importa é o amor. Você pode tocar o horror, mas o que importa é o amor. Isso é um ensino do maligno, né? É um ensino do Satanás. Porque é justamente porque Deus é amor, irmãos, que ele se ira, né, com a injustiça, ele se ira com as coisas erradas, justamente porque ele é amor. Se ele não fosse amor, ele não ia estar nem aí. O ser humano ia se destruir e ele não ia estar nem aí, né? Você não gosta, irmãos, eu e você não gostamos de ver um filho nosso se destruindo, né, fazendo coisas erradas. A gente não gosta. A gente fica indignado, a gente se revolta. Mesma coisa é Deus. Não gosta de ver a humanidade se destruindo no pecado. Também não gosta. Então isso é muito importante se dizer, né? Vamos lá para o subtópico 2, irmãos. Subtópico 2. A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens.
ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvas. A graça é oferecida a todos, contudo só se torna eficaz na vida daquele que crê. Então aqui foi falado, irmãos, de universalismo. E o que é o universalismo? O universalismo explicou aqui, né? O universalismo, irmãos, é a doutrina que ensina que no final todos vão ser salvos. Sabia que existia doutrina assim, irmãos? Os irmãos sabiam que existia essa doutrina? Que no final todos... Tem gente que prega isso? Que no final todos vão ser salvos? Não importa o que aconteça, no final todos vão ser salvos. Todos os caminhos levam a Deus. Eu até concordo que todos os caminhos levam a Deus, né? Porque a Bíblia fala que chegará um momento que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está falando que ninguém vai ficar de fora, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que quando nós confessamos em vida, irmãos, nós confessamos para salvação. Agora, aqueles que confessarem só no dia do juízo final, eles vão falar, realmente, agora eu sei que Jesus Cristo realmente é o Senhor. Mas já vão estar condenados. Porque essa confissão tem que vir em vida. Porque a Bíblia fala, ao homem está ordenado morrer só uma vez. Logo depois, segue-se o juízo. Então, irmãos, a decisão, a escolha pela nossa salvação é agora. É no dia que se chama hoje, né? É em vida. Não tem como, irmãos. Depois que morrer, se morrermos sem Cristo, não tem como. A Bíblia ensina claramente que é condenação. Então, nós podemos dizer que essa graça é uma graça condicional, né? Ela é condicionada, irmãos, à nossa fé e ao nosso arrependimento. Não é de qualquer maneira. Tem que haver fé em Jesus, mas tem que haver arrependimento, né? A Bíblia fala que fé sem obras é morta por si só. Então a fé ela tem que produzir algo novo em nós. Não tem como a gente dizer, né, que nascemos de novo se a gente continuar com as mesmas práticas sem arrependimento nenhum. Aí nós temos que rever o nosso conceito de fé e de cristianismo. O próprio apóstolo Paulo disse isso, né? Que nós temos que nos provar, que nós temos ali provar para saber se nós ainda estamos na fé. Temos que nos examinar para saber se estamos realmente na fé. Isso cabe a todos nós. E aqui eu separei também um versículo que está em João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Porque nós falamos aqui que essa graça, né, está condicionada a algo. Condicionada ali a uma resposta do ser humano. João, capítulo 1, versículo 11 ao 12. Olha só. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Pode passar, Pedro? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Todos que recebem, todos que creem. Porque às vezes esse todos aí pode confundir, né? Todos não é todo mundo. É todos que recebem, todos que creem, todos que se arrependem. Aí sim se torna filho de Deus. Porque quando estávamos no mundo, nós tínhamos essa mania. Eu também sou filho de Deus. Isso não é verdade, irmãos. Porque às vezes nós éramos criaturas de Deus. Quando nós recebemos Jesus, aí nós nos tornamos filhos. É por isso que Deus manda a igreja fazer o ID. Por que a igreja tem que fazer o ID? O ID é porque nós temos que pregar para a criatura, para que a criatura deixe de ser criatura e se torne filho de Deus, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então o ID do Senhor é essa missão que a igreja tem, irmãos, de ganhar vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo também. Vamos lá para o tópico 3. Tópico 3. A irmã Raimunda não vai viajar não, né, irmã Raimunda, esses dias? Eu estou meio desconfiado. Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Tópico 3. A graça no contexto da reforma. Subtópico 1. A corrupção da doutrina. A corrupção da doutrina da graça, né? O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. Olha os fatores, irmãos, que contribuíram, né, para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral, a rejeição da doutrina católica como válida,
o maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Então, irmãos, hoje em dia, né, os irmãos já ouviram falar da reforma protestante, quando Martinho Lutero começou ali a questionar, né, as doutrinas católicas, e ali começou a dar origem à reforma protestante. Essa reforma, irmão, se deu por isso. É que os ensinos estavam sendo distorcidos. Os ensinos estavam sendo ali deturpados. Estavam ensinando coisas erradas, né, para as pessoas. No começo mesmo, irmãos, somente o padre é que poderia ali ter acesso às escrituras sagradas, né? Era escrito ali em latim, e só o padre muitas vezes lia em latim, mas as outras pessoas não tinham acesso. Então as pessoas não tinham acesso verdadeiramente para pegar a Bíblia, examinar. O padre lia o que ele queria, interpretava da maneira que ele queria, ensinava do jeito que ele queria. As pessoas não tinham ali a palavra, né, para pelo menos questionar. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser como os crentes bereanos. Tudo que o apóstolo Paulo pregava, os crentes estavam ali conferindo para ver se é isso mesmo. E nós temos que ser assim, irmãos. Porque eu posso pregar alguma coisa aqui que não é verdade, alguma heresia, não com má intenção, às vezes por falta de conhecimento mesmo, né? Então os irmãos têm o papel ali, sabe, peraí, aquilo que o pastor William falou é verdade mesmo? Vamos ver se isso é verdade, né? Então, irmãos, todos nós temos que ter isso. Então o que é que acontece? Acabou-se pregando a salvação pelas obras. Acabou vendendo-se indulgências, né? Naquele tempo tinha venda de indulgências, que tinha que pagar isso e aquilo para tirar a alma do purgatório, aquilo outro. Tinha várias doutrinas erradas, heréticas, né, enganosas. Então, Martinho Lutero viu que aquilo era errado. Certa vez, Martinho Lutero leu um texto de Romanos. E esse texto de Romanos dizia assim, ó, que o justo viverá pela fé. E Martinho Lutero, irmãos, ele era um homem bastante angustiado. Ele sempre achava que tinha que fazer mais para merecer a salvação dele. Então, eram grandes propósitos de oração, ele passava muito tempo em propósito de oração, jejum, flagelando o próprio corpo, irmãos, cada vez se cobrando, e ele nunca conseguia ter paz, porque ele achava que a salvação dependia do esforço dele. Então, ele era uma pessoa bastante angustiada, mas certa vez ele teve acesso a Romanos, se eu não me engano é 1,19, não sei se é isso, 1,19, que fala que o justo viverá pela fé. Depois, se os irmãos quiserem dar uma conferida aí, eu não sei se é Romanos capítulo 1, versículo 19, onde diz isso, irmãos, o meu justo, pode ser o evangelista, o meu justo viverá pela fé. Aí, irmãos, ó, a mente dele foi clareada. Aí ele despertou e a mente dele foi clareada. Ele falou, peraí, o justo viverá pela fé. Então a salvação não é por obras, a salvação é pela graça mediante a fé. Sabe o que isso trouxe, irmãos? Isso trouxe paz de espírito para a vida dele. Porque se a gente tentar ser justificado pelas nossas obras, irmãos, nós nunca vamos conseguir ter paz e tranquilidade. Nós sempre vamos achar que temos que fazer mais e fazer mais e fazer mais, e nós nunca vamos achar que é o suficiente, irmãos. Então nós vamos achar que nós temos que cooperar, né, com as nossas obras para termos a nossa salvação. Acharam, não? Mas tem Romanos também. Hebreus repete Romanos 17. Romanos 1,17 é porque Hebreus repete, né? Hebreus também tem a mesma coisa. Então, irmãos, o meu justo viverá pela fé. Tem Hebreus e em Romanos também. Então, meus irmãos, o que acontece? Se a gente tentar, irmãos, se a gente quiser merecer algo de Deus pelos nossos esforços, pelas nossas obras, nós nunca vamos fazer as coisas com a motivação certa e com a motivação correta. E nós não vamos fazer com amor e nem com alegria. Nós vamos fazer querendo trocar por algo, né? Trocar pelas nossas bênçãos, trocar pela nossa salvação. Agora, quando nós entendemos a graça, irmãos, quando nós entendemos que Deus já nos justificou, que a salvação é pela graça mediante a fé, que não é através dos nossos esforços, aí nós vamos começar a fazer a obra de Deus com prazer. Vamos começar a fazer com alegria, porque existe o perigo do legalismo. O legalismo ensina isso também, que você tem que fazer isso, aquilo outro para ser salvo. Não é isso, irmãos, não é isso que vai te salvar. O que te salvou foi Cristo Jesus. Aí nós vamos começar a fazer com alegria, com amor, voluntariamente. Irmãos, o conceito de obrigação.
Obrigação na palavra de Deus. Se a gente perguntar, mas Deus não obriga ninguém a fazer nada. Irmãos, de certo modo, Deus não vai forçar, obrigar a pessoa a fazer nada. Mas a partir do momento que nós assumimos um compromisso com Cristo, aí nós temos ou não temos obrigação? Temos, não temos, irmãos? Aí nós temos obrigação. O que gera essa obrigação? O que gera essa obrigação é a nossa própria natureza. A nossa natureza vai gerar essa obrigação dentro de nós praticarmos as boas obras, né? Andarmos no caminho certo. É igual se a gente aceitar, né, irmãos? Aceitar trabalhar no local. Se a gente aceitar trabalhar no local, irmãos, nós vamos ter o quê? As nossas obrigações também. Nós não somos obrigados a entrar em tal emprego. A gente entra se quiser ou se precisar, né? A gente entra. Mas nós não somos obrigados, nós podemos escolher sim ou não. Mas a partir do momento que nós assumimos esse compromisso, aí nós vamos ter as nossas obrigações. É assim com Jesus também. Jesus falou, é quem quiser. Você não vai ser obrigado, forçado nem nada. Mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, pode falar. Aí Jesus falou, se alguém quiser, né? E Jesus mostrou que é de graça, né? Quem quiser vir e beba de graça a água da vida, também disse isso. Então Jesus disse, quem quiser, pode vir, mas saiba que vocês vão ter obrigação. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é o seu chamado, e siga-me. Então tem as obrigações. Certa vez Jesus ficou assim, Jesus ele levantou uma questão assim, né, irmãos, bem forte. Jesus falou assim, vem cá. Eu gosto de falar assim na nossa linguagem também, né, irmãos, que fica mais fácil de entender. Então Jesus olhou assim e falou, vem cá. Eu estou meio confuso. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Como é que pode isso? Como é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Então, irmãos, Jesus não é apenas nosso Salvador. Jesus, ele é o nosso Senhor. E nós fazemos o que o Senhor manda, né? Então, tem muitas pessoas que até querem o Jesus Salvador, o Jesus abençoador, o Jesus que provê todas as coisas, né? O Jesus Papai Noel, o Jesus que dá carro, que dá chave, às vezes a pessoa quer esse Jesus, mas não quer o Jesus que manda renunciar, mas não quer o Jesus que manda ter compromisso, mas não quer o Jesus que manda se arrepender do pecado. Olha, esse Jesus eu quero o outro. Né, irmãos? Mas, irmãos, o mesmo Jesus que abençoa é o Jesus também que nos cobra compromisso com a obra dele. Amém, meus irmãos? E por que Jesus só atraía pessoas compromissadas? Porque Jesus pregava compromisso. É assim no ministério que prega compromisso, né? Todo ministério que prega compromisso, irmão, só vai atrair pessoas compromissadas também. Pessoas que querem oba-oba, isso e aquilo, ou ficar ouvindo mentira, não fica em algum ministério, não, naquele ministério que prega compromisso. Não fica, irmão. Vai procurar outros ministérios que vão ali, né, falar aquilo que elas querem ouvir. A Bíblia fala que nos últimos tempos vai acontecer isso. As pessoas ajuntarão mestres para si, que falem segundo a sua própria concupiscência. Então, irmãos, Tiago 2,26, nós falamos que a salvação não é pelas obras, mas Tiago 2,26 diz uma coisa interessante. Coloca aí, Pedro, olha só. Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Interessante, né? O corpo sem o espírito é só uma carcaça velha, né? Tirar o espírito já era, o ser humano. Tirar o espírito do ser humano já era, então é morto. E assim também a fé sem obras é uma fé só de boca. É uma fé morta também, irmãos. Não vai trazer nada de edificante para as nossas vidas, né, e de benefícios para as nossas vidas. Então a nossa fé tem que ser uma fé atuante. É igual a oração, né? A oração, irmãos, vem acompanhada da palavra ação. Porque a oração tem que vir acompanhada de ação. A gente ora, a gente pede, mas chega um momento que nós temos que buscar. A Bíblia fala, pedi e dai-se-vos-á. Mas não para por aí. Buscai e acharei. Busque, vá atrás, né? Tem ali uma atitude. Certa vez Moisés era um homem de oração. Moisés estava sempre orando. Certa vez Moisés passou 40 dias no monte orando e jejuando. Aí quando desceu do monte, estava o povo ali fazendo bezerro de ouro. Moisés se revoltou, quebrou as tábuas de pedra e voltou de novo para o monte, irmãos. Passou mais 40 dias. Moisés passou 80 dias e 80 noites no monte, irmãos, por causa do povo desobediente. E ele se revoltou ali, ficou com raiva. Então Moisés era um homem de muita oração, estava sempre orando. Mas chegou o momento que Moisés, quando se viu ali fugindo do Egito, né, com aquele povo, e Moisés estava encurralado, aí Moisés ainda queria clamar a Deus ali, aí Deus falou, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche.
Ou seja, agora é hora de agir. Você já orou, você já pediu, eu já ouvi sua oração, mas agora é hora de agir, irmãos. Então, além da oração, tem que ter nossa ação também. A oração só tem eficácia se for acompanhada de ação também nas nossas vidas, irmãos. Então, até aquela questão, né? A Bíblia ensina assim a gente orar uns pelos outros, mas aquele negócio, irmão, de ficar só pedindo, ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim, não funciona, irmãos. Que a pessoa também tem que buscar e também tem que ter a atitude. Então é verdade, irmãos. Temos que aceitar também. E é igual na igreja, né? Temos os cargos, mas também temos os encargos dos cargos. Quando nós aceitamos os cargos, temos que aceitar também os encargos dos cargos que vêm junto, né? Quanto mais dado, mais é cobrado. Vamos lá, irmãos. Subtópico 2, né? A restauração da doutrina da graça. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas. Sola gratia, que significa só a graça, né? Sola gratia, só a fé, só as escrituras, são solas. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram. Foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. Então nós podemos dizer, irmãos, que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Mártires são aquelas pessoas que morrem pelo Evangelho, né? Às vezes se matam cristãos achando que vão matar o cristianismo. Mas não matam o cristianismo, irmãos. Matam-se os cristãos, mas não matam o cristianismo. Pelo contrário, quanto mais se mata os cristãos, mais o cristianismo cresce. É a semente dos mártires. Então, note, irmãos, que o diabo pensa que muitas vezes está vencendo e, na verdade, ele está colaborando com o Evangelho. Deus é tão poderoso e tão sábio, que até o diabo coopera com a evangelização, irmãos. Porque quanto mais eles matam cristãos, mais o cristianismo cresce. Sempre foi assim e sempre vai ser. Então, nos dias atuais, irmãos, nós estamos chegando no ponto que nós temos, irmãos, que ter essa coragem de até mesmo, irmãos, morrer pelo Evangelho para não negar a nossa fé. Porque, irmãos, se a gente negar a nossa fé, vai desacreditar a muitos também. Se eu negar a minha fé, irmãos, se eu dizer, não era isso não, e tal, para agradar o sistema, ou com medo de ser morto, isso vai desacreditar muitas pessoas. As pessoas vão pensar que essa questão de fé existia mesmo, mas ali não existe não. O próprio cristão está negando. Está vendo como é perigoso? Então não traz consequências só para nós, né? Para outras pessoas também. O cristão tem que estar disposto até dar a sua própria vida, se necessário, né, irmãos? Porque perde uma vida, mas ganha a vida eterna. Pode falar, irmão Roberto. Mata-se o mensageiro, mas não se mata a mensagem. Mata-se o mensageiro, mas a mensagem não morre. Vamos lá, irmãos. Tópico 4. Tópico 4. A graça no contexto contemporâneo, ou seja, a graça nos dias de hoje. Aí, subtópico 1, irmãos. A graça barateada. É como eu falei, essa graça barata aí, né? Ah, você é salvo, anda de qualquer jeito, pode fazer de qualquer jeito. No final vai dar tudo certo. Não é assim, né, irmãos? Essa é a graça barata. E o pior é que essa graça está sendo pregada, né, por muitos que se dizem cristãos. O perigo é esse. Tem pastores pregando essa graça. Irmão, certa vez eu vi um debate, eu estava ouvindo um debate, né? Um debate de um pastor. Eu confesso que eu fiquei assim, irmão, eu fiquei aflito. Eu fiquei horrorizado. Com tantas coisas pecaminosas que esse pastor estava ensinando, dizendo que era tudo certo, que era tudo normal, né? E ele estava fazendo uma live com um ateu. Fazendo uma live com um ateu, irmãos, e o ateu, com os argumentos dele lá, os argumentos do mundo, né, que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Acho que os irmãos já ouviram falar de Leandro Carnal, já ouviu? Carnal, né? Leandro Carnal é filósofo, né? Não é isso? Filósofo, pensador, ele tem muita sabedoria, mas é sabedoria terrena, né? Filósofo, né? Então, irmãos, depois os irmãos procuram, eu não lembro o nome do pastor, mas é importante, viu? Aí esse pastor, irmãos,
todas as coisas pecaminosas que o ateu estava ali ensinando e dizendo que não tem problema nenhum para Deus, porque Jesus é amor, o pastor estava concordando e ainda reforçando. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Então, irmãos, o cristão tem que se levantar. Eu comentei lá no YouTube e tudo, porque, irmãos, muitas vezes nós não podemos nos calar para isso, não. Ah, pastor William, é polêmica. Irmãos, às vezes vamos ter que ser polêmicos sim, porque se a gente não clamar, até as pedras vão clamar. Não é verdade? Então tem pastores aí polêmicos, mas que estão mesmo exortando, descendo o cajado, e eu acho é bom. Porque é melhor ser polêmico do que ser mentiroso. Né, irmãos? Então a polêmica vai fazer parte, muitas vezes vai ser inevitável, porque é a luta da mentira contra a verdade, né? Se não tiver quem... Tem um vereador que eu gosto muito dele. Ele, além de ser vereador e lutar pelas coisas certas, honestas, ainda é cristão. É o Nicolas Ferreira. Gosto muito dele, ele combate mesmo. Ele combate nas redes sociais ali, claro, né? Cada um com o seu chamado. Mas ele é bastante combativo e isso é bom porque ele está abrindo os olhos de muitas pessoas. Então vamos lá, a graça barateada. Então, irmãos, graça é liberdade e não libertinagem. É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Que liberdade não é libertinagem. Tem gente que pensa que liberdade é beber, se drogar, se prostituir, mentir. Ah, eu sou livre, eu posso fazer o que... Isso não é liberdade, isso é libertinagem. É por isso que muitas vezes as pessoas pensam que os cristãos não são livres. Ah, os cristãos não é livre, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, nós somos os verdadeiros livres, porque nós não praticamos a libertinagem, nós praticamos a liberdade em Cristo Jesus, irmãos. Isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Então vamos lá. Ó. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Olha, irmãos, eu ouvi esses dias uma pesquisa que o Brasil está caminhando para ser o país, né, com a maioria evangélica. A maioria das pessoas, né, a maioria dos brasileiros, irmãos, estão caminhando para se tornarem evangélicos. Os evangélicos vão ser a maioria no Brasil, já está caminhando para isso, né? Vão ser a maioria. Mas isso aí, irmãos, nos acende uma luz de alerta, né? Como que o Brasil tem a maioria de evangélicos e ainda anda numa depravação tão grande? Não é verdade? Porque a Bíblia fala que o sal é para salgar, a luz é para iluminar. Então, como que com essa quantidade toda de evangélicos, ainda se anda numa depravação dessa e muitos ensinos distorcidos, errados e heréticos, irmãos? É porque não basta ser evangélico, né? Se denominar evangélico. Temos que voltar realmente para as Escrituras. Tem muitos evangélicos que estão vivendo, né, segundo a sabedoria do mundo, irmãos. Se conformando com o mundo. Então não basta ter esse título evangélico, né? Nós temos que realmente sermos cristãos que pregam o verdadeiro cristianismo. Então, o que vai mudar a sociedade não é a quantidade. O que vai mudar a sociedade é a qualidade dos cristãos. Cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, cristãos que pregam a verdadeira palavra é que vai fazer a diferença. Aí nós podemos trazer para o contexto da igreja, né, irmãos? Para a igreja também. Tem ministérios grandes e tem ministérios pequenos. Independente do tamanho, irmãos. Às vezes o ministério é pequeno, às vezes tem poucos congregantes, mas se prega a verdade. Então pode ser, irmãos, que esse ministério vai ter, se for colocar por porcentagem, né, vai ter uma porcentagem maior de salvos do que um ministério gigantesco, mas que prega heresia, que prega mentira, né? Então pode ser que o ministério pequeno, percentualmente falando, proporcionalmente falando, vai ter mais salvos do que um ministério muito grande, mas que prega heresias e mentiras. Então, independente do tamanho, independente da quantidade, o que importa é o verdadeiro evangelho ser pregado nas igrejas. Não é verdade, meus irmãos? E eu oro para que as igrejas tenham cada vez mais estudos bíblicos, pessoas capacitadas para estar ensinando nossas crianças, nossos jovens, para combater todas essas mentiras que estão aí, irmãos. E uma das coisas que eu nunca abri mão no ministério é do ensino da palavra, irmãos, porque é a palavra que vai nos salvar e nos abençoar. Então vamos lá para o tópico 2, né, para estarmos encerrando, o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço.
Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Graça, irmãos, é um dom gratuito e imerecido de Deus. Mas mesmo um presente sendo gratuito, você tem que aceitar, não é verdade? Não é porque um presente é gratuito que você vai ser obrigado a aceitar, né? Você aceita se quiser. É de graça, mas eu e você, nós aceitamos se quisermos, né, irmãos? Esse presente. Então, olha só, João 19, versículo 30, para encerrar. João 19, 30. Diz assim, ó. E quando Jesus tomou o vinagre... Nossa, essa parte aqui me toca. Quando Jesus tomou o vinagre. Porque Jesus, ele já tinha apanhado muito, já tinha sofrido muito, né? Coroa de espinho, pregos nas mãos, chicotadas, arrastou aquela cruz. Jesus não estava se alimentando, Jesus não estava tomando água, ele estava totalmente desidratado. Quando está desidratado, os lábios ficam rachados, né? Arde, dói, machuca. E quando ele precisou tomar água, o que deram para ele? Vinagre, irmãos, no lugar de água. Olha a maldade do ser humano. E às vezes o ser humano ainda pergunta assim, né? Por que o mundo vai de mal a pior? Aí quer culpar Deus, né? Se Deus existe, por que o mundo está assim? Talvez o mundo está assim porque quando o Filho de Deus estava naquela cruz pedindo água, o ser humano ainda deu foi vinagre de ruindade para o Filho de Deus, né? Então diz lá, ó, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então está consumado, tetelestai, o preço já foi pago, a dívida está paga, irmãos. Então nós podemos dizer com isso que o sacrifício de Jesus ele foi feito, ele foi bem feito e ele foi feito de uma vez por todas. Não precisa de mais nada, né, da parte de Deus. Agora precisa da nossa parte, crer, se arrepender e tomar posse daquilo que já foi feito de graça por todos nós. Amém, meus irmãos? Essa é a maravilha da graça, né? A graça não é permissão para vivermos de qualquer maneira. Pelo contrário, a graça nos dá poder para nós vivermos uma vida justa, piedosa e reta na presença do nosso Senhor. Conclusão da lição. Nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Glórias a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Lição número 3, nós vamos estudar, ó, a sutileza da imoralidade sexual. É um tema muito forte, né? E um tema muito atual também. Eu vou ler a lição aqui, né? Aí eu passo as orientações para os irmãos, para saber se as crianças podem vir. Mas Deus vai dar a orientação certa aí, né, irmãos? Em nome de Jesus. Então, irmãos, está encerrado nessa noite, né? O Pedro pode